Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviços. Se você está chegando agora, nós estamos criando um microserviço onde nós vamos implementar uma cesta de compras usando o Redis para armazenar os dados das sessões. Na aula anterior, nós criamos o projeto Web API e definimos as entidades do domínio para a cesta de compras, os itens da cesta e para fazer o checkout. E nesta aula nós vamos configurar a integração do Redis com a API ASP.NET Core, vamos implementar o repositório para a cesta de compras e vamos criar a API do nosso projeto. A integração do Redis com a ASP.NET Core é feita pela interface eDistributed Cache, que fornece a implementação dos métodos para poder acessar, persistir e remover dados no Redis. Esta interface ela fornece os seguintes métodos para manipular os itens na implementação do cache distribuído. Observe que eu tenho os métodos síncronos e os assíncronos. O GET vai aceitar uma chave do tipo string que vai recuperar um item em cache como um array de bytes, se ele existir. O set vai adicionar um item como um array de bytes ao cache usando uma chave string. O refresh atualiza um item no cache com base na sua chave, redefinindo o seu tempo de limite de expiração deslizante se ele houver. E o remove vai remover um item do cache com base na sua chave de cadeia de caracteres, que é uma string. Então observe que os dados eles são armazenados usando o formato chave-valor. E assim, nós usamos sempre a chave para recuperar um valor do cache do Redis. Então, para poder adicionar esses serviços de cache distribuído do Redis na ASP.NET Core, nós temos que instalar o pacote NuGet para o cache distribuído do Redis. E esse pacote é o pacote Microsoft Extensions Caching Stack Exchange Redis. Posso dar o comando install package na janela do Package Manager ou posso usar a linha de comando do netcli dando o comando .NET Add Package. Com isso, eu vou ter acesso à implementação da interface e aos métodos get, set, refresh e remove e os seus respectivos assíncronos. Depois disso, basta configurar o serviço e definir a porta do Redis que está disponível, que por padrão é a porta 6379. Então eu uso na classe Startup a inclusão do serviço usando o método de extensão add stack exchange redis cache, definindo aqui a porta. Usando uma abordagem mais robusta, eu posso definir essa configuração da porta no arquivo appsettings.json, criando uma seção que eu vou chamar de cache settings e definindo uma connection string que vai ser a porta do Redis. E depois, lá no arquivo startup, eu vou ler essa configuração do arquivo appsettings.json usando uma instância da interface eConfiguration. Então eu vou abrir o projeto e nós vamos criar o pacote e fazer essa configuração. Estou aqui com o meu projeto criado na aula anterior. Então aqui no projeto Basket API, por enquanto eu só tenho uma referência ao pacote do Swagger. Então eu vou vir aqui em Project, Manage NuGet Packages, vou vir aqui em Browse e eu vou informar o nome do pacote, que é o Microsoft Extensions Caching Stack Exchange Redis. Vou selecionar a última versão estável, que é 5.1, e vou mandar instalar no meu projeto Basket API. Vou aceitar e pronto. Agora, se eu entrar aqui no meu projeto, eu vou ter a definição da referência ao pacote na versão 5.1 que eu acabei de instalar. Então agora eu vou no meu projeto, no arquivo appsettings.json e vou criar uma seção que eu vou chamar de Cache Settings. E aqui eu vou definir um nome, connection string, e aqui que eu vou definir a porta do Redis, localhost 2.6379. Então agora eu preciso ler essa informação aqui no arquivo startup quando eu for definir o serviço da interface definida no pacote que eu acabei de incluir. Então para isso eu dou um services do add stack exchange redis cache. Aqui eu vou definir um options, eu vou definir um lambda e aqui eu vou definir a configuração da porta do Redis. Options, configuration igual. Então eu já tenho uma instância aqui da interface configuration. Então eu vou ler
a informação do arquivo app settings usando essa instância. Para isso eu dou configuration, dou um get value, eu vou obter uma string e aqui eu vou definir da onde eu vou ler essa informação. Isso está na seção cache settings, connection string. Vou jogar isso aqui para baixo. Então, ó, cache settings connection string, cache settings connection string. Então agora eu já tenho configurado o serviço para mim acessar o cache do Redis através da interface e distributed cache, que tem uma implementação específica para o Redis. E aqui eu estou lendo a configuração que eu defini aqui no arquivo appsettings.json. Então agora nós vamos criar a pasta repositórios no projeto Basket API, vamos criar a interface e Basket Repository, vamos definir aqui um contrato que vai expor os serviços que deverão ser implementados para o repositório. Para isso eu vou criar uma classe concreta, Basket Repository, que vai implementar essa interface e definir esses métodos. E depois eu posso criar o controlador Basket Controller na pasta Controller, definindo os métodos que vai expor os endpoints da API usando o meu repositório. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou voltar ao nosso projeto, vou fechar todas essas tabs. Então aqui, ó, eu vou criar agora no projeto a pasta repositórios. E nessa pasta eu vou criar uma interface, selecionando a opção Add New Item, Interface, que eu vou chamar iBasket Repository. Essa interface aqui é pública e aqui eu vou definir os métodos que deverão ser implementados para definir o serviço do repositório. Então eu vou definir aqui o contrato, onde eu estou aqui usando a classe tasks, indicando que a implementação desse contrato vai ser feita de forma assíncrona. E aqui eu estou obtendo uma cesta pelo nome do usuário, estou atualizando a cesta passando um objeto do tipo basket e estou removendo uma cesta pelo nome do usuário. Então essa é a minha interface. Agora eu vou definir a implementação na mesma pasta. Então vou selecionar aqui o Project Add Class e agora eu vou criar uma classe chamada Basket Repository, que vai implementar essa interface. Vou selecionar aqui, ó, implementa interface, ele já define aqui a assinatura dos métodos. Aqui eu preciso acessar o cache do Redis e para isso eu vou usar a instância da interface e distribute cache. Então eu vou definir aqui, ó, uma variável private read only do tipo distributed cache, que eu vou chamar Redis cache. Então essa interface está definida naquele pacote que nós incluímos no nosso projeto. Agora eu vou criar um construtor aqui, onde eu vou injetar a instância do serviço definido aqui na implementação dessa interface. Então para isso, ó, eu venho aqui e seleciono a opção Generate Constructor. Aqui eu vou mandar ele gerar o construtor usando a instância da interface e vou mandar ele verificar a existência de instâncias null. Vou clicar em OK, pronto, ele gerou o construtor para mim. Então aqui eu estou usando o operador de coalescência null, onde eu estou avaliando se essa instância aqui é igual a null. Se for igual a null, eu vou lançar essa exception aqui, ó. Caso contrário, eu atribuo a instância a minha variável e agora eu vou usar a instância definida aqui na interface para realizar as operações aqui na minha cesta de compra. Eu vou deixar a implementação do delete basket por último e vou iniciar com a implementação do get basket, onde eu estou obtendo uma cesta de compras. Então aqui todos esses métodos eles são assíncronos. Então eu vou já incluir aqui a palavra reservada async para mim não esquecer. Então para mim obter uma cesta eu tenho que passar o nome do usuário, o username. Aí eu vou criar uma variável do tipo que eu estou chamando de basket, vou usar a instância do que vai acessar o Redis e aqui, ó, eu tenho acesso aos métodos get, set e remove da implementação da interface e distribute cache. Então aqui eu vou obter um objeto, então eu vou dar um get string async, que eu estou implementando esse método de forma assíncrona. E aqui eu vou passar o username que eu estou recebendo como parâmetro. Então a seguir eu vou verificar se esse objeto aqui não é null. Se ele for null, eu vou retornar um valor null. Aqui eu tenho que definir aqui que essa operação ela é assíncrona, né? Então eu tenho que dar um await aqui. Se basket não for null, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que deserializar esse objeto, porque os objetos no Redis eles são armazenados como um array de bytes. Então quando eu retorno aqui
eu retorno um array de bytes. Eu preciso deserializar. Então, para isso, eu já vou dar um return. E aqui eu vou ter que fazer a deserialização do objeto para um formato JSON. Então, aqui eu vou usar o JSON serializer e vou mandar ele deserialize a minha cesta. Para isso, eu vou usar aqui uma instância do system.text.json que está fazendo a deserialização desse objeto. Então aqui eu estou usando o getStringAsync, obtendo do Redis o objeto basket, verificando se ele é diferente de null. Se for, eu deserializo o objeto e retorno. Aqui, para atualizar a cesta, eu vou usar o setStringAsync, porque eu tenho que passar o nome do usuário e tenho também que serializar a cesta para mim armazenar ela no Redis. Porque no Redis eu trabalho com array de bytes. E se isso der certo, eu retorno a atualização, né? Dou um getBasket e passo o nome do usuário relacionado com a cesta que eu atualizei. E aí eu recupero a cesta. E para excluir a cesta, eu uso o método removeAsync. Dou um await, uso a instância do Redis Cache e dou removeAsync, que é a implementação dessa interface. Então essa é a implementação do meu repositório. Então agora eu já posso definir a minha API. Então eu vou vir aqui na pasta Controllers, vou vir aqui em Project, vou selecionar Add New Item e vou colocar API Controller Empty. Eu vou dar o nome Basket Controller. Note que ele já gera uma API que herda de controller base, definindo um roteamento onde eu vou acrescentar aqui V1, que está relacionado com a versão da API. Então, na minha API, eu vou fazer a implementação dos endpoints que eu vou expor. Para isso, eu vou usar o serviço do repositório. Então, no serviço do repositório, para mim poder acessar esse serviço, eu vou ter que injetá-lo aqui. Então, eu vou dar um read only, vou definir uma variável que vai ser do tipo da implementação do meu repositório, que é um basket repository, que eu vou chamar de repositório. Então, aqui eu preciso incluir uma referência aqui, ó, está na pasta repositório, e aqui eu vou criar um construtor, da mesma forma que eu fiz. Eu vou mandar ele generate constructor com base aqui na instância da minha variável underline repositório e vou mandar ele checar para instâncias null. Então, note que ele implementa aqui o construtor, atribuindo a instância do serviço do repositório à minha variável que é do tipo basket repositório. Se isso for null, ele lança uma exception. A implementação aqui eu vou usar o HTTP-GET, o HTTP-POST. Então eu vou começar com o método que vai me obter uma cesta. Vai ser esse método aqui, ó. Eu chamei de getBasket, ele é um HTTP-GET, eu tenho que passar o username e o nome dele é getBasket. Então aqui, ó, eu tenho uma implementação de um método assíncrono, que é um get, que usando o serviço do repositório, retorna uma cesta com base no nome do usuário. Aqui eu vou retornar um status 200 e se esse objeto for null, novamente eu uso o operador de coalescência null. Se basket for null, significa que é o primeiro acesso. Então eu já crio a cesta com o nome do usuário. Então no primeiro acesso, o basket vai ser null, não existe. Então eu vou criá-lo. Então inicialmente, na primeiro acesso eu vou ter, no caso do objeto basket for nulo, não existir, eu vou criar um objeto passando o nome do usuário. Em seguida eu vou definir a implementação do método que vai atualizar a cesta, o updateBasket. É um método assíncrono, ele tem um action resulta aqui que vai me retornar um status 200. Eu estou passando um objeto basket, ele usa o método implementado no repositório da minha instância, ó, que eu injetei aqui, dá um updateBasket. E por último, o método para remover uma cesta. Passo o nome do usuário, implementei aqui um método deleteBasket, que é um HTTP delete. Então eu tenho implementação do get, do post e do delete. Então no post eu estou fazendo atualização, na verdade aqui eu estou removendo e inserindo itens na cesta. Para deletar eu passo o nome do usuário, ele usa o método deleteBasket do repositório e retorna um status 200 aqui. Então aqui só falta um detalhe, né? A injeção desse serviço do repositório e da interface tem que ser feitos por alguém. Quem vai fazer é o container de injeção de dependência das Pennet Core. Então para isso eu tenho que vir aqui na classe Startup e registrar o serviço. O serviço da interface já está registrado. Falta eu definir o registro. Eu vou usar aqui o add scoped do repositório, né? Então vai ser basket repository. Aqui eu preciso incluir uma referência. Pronto, já tenho aqui os registros dos serviços. Então, o container de gestão de dependência já vai poder injetar o serviço do repositório aqui na minha API. Nós já podemos testar aqui a nossa API. E eu vou fazer isso na próxima aula.